Foi pra diferenciar que Deus criou a diferença. Irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Olá, gente! Mais uma oportunidade aqui. Hoje o nosso programa Universo da Inclusão estará falando sobre diabetes e destacando também o trabalho da DISGO, que é desenvolvido aqui em Catalão. Por isso, a gente vai começar o nosso bate-papo de hoje com a Rosângela Santana Ferreira. Ela é educadora em diabetes. Olá, Rosângela. Olá, Joana. Tudo bem? Tudo jóia. Olá, Karina. Olá, Joana D'Arc. Tudo bom? Tudo bem. Vamos começar o nosso bate-papo então hoje com a Rosângela, destacando esse trabalho deles aqui. Com certeza. Rosângela, o que é a DISGO? Bom, Joana, a DISGO, ela é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que está em Catalão atuando há 22 anos, e atendendo os pacientes diabéticos de Catalão e região. Então, o intuito maior, o objetivo nosso é orientar e educar os pacientes diabéticos para que eles não venham a sofrer das complicações crônicas futuras que o diabetes desenvolve ao longo dos anos. Rosângela, há quanto tempo mesmo existe a DISGO? Karina, 22 anos. A gente tem lutado muito para poder engrandecer e cada dia que se passa a gente tem crescido assustadoramente no ponto positivo para melhorar a qualidade de vida dos portadores que lá nos procuram, E um pouco mais, a gente não pode até ressaltar, mas a gente fica um pouco entristecidos da quantidade de pacientes diabéticos que vem crescendo e que vem buscando o tratamento na entidade. 22 anos de história em Catalão, em outras regiões de DISGO. É bem bacana e importante essa associação. Agora, Rosângela, o que a DISGO oferece aos associados? Bom, Joana, a DISGO, a gente, no estado de Goiás inteiro, nós somos a única que estamos atuando agora. Tinha uma em Séries, a de Goiânia fechou e a gente, assim, tem buscado cada dia mais sangue e corpo novo para atuar diante da diretoria. Então, é por isso que a gente tem demonstrado tanto em colocar lá somente na diretoria pacientes diabéticos. Por isso que a gente consegue fazer um trabalho tão bonito. E hoje, você vê, a gente oferece gratuitamente consultas com endocrinologista, a nossa médica diretora científica também da instituição, doutora Amanda, atua na entidade já há 3 anos, Temos consultas gratuitamente com oftalmologista, temos a nutricionista, a doutora Analícia, que atua também semanalmente, a doutora Amanda, endocrinologista, atende 2 vezes por semana, a nutricionista 1 vez por semana. O oftalmologista, a gente tem 25 consultas de vista gratuitamente. Por quê? O diabetes, com o passar dos anos, ele vai desenvolvendo as complicações crônicas. E uma das maiores causas da complicação crônica do diabetes é a retinopatia diabética, Que acumula-se no grau óptico do paciente. Então, há uma grande necessidade do paciente fazer um acompanhamento anual ou de 6 em 6 meses. Então, a gente proporciona esse exame, que é o fundo de olho, para os nossos pacientes. A gente também tem uma cozinha experimental DIET, que é um trabalho fundado pela dona Déia Ramos de Paula, que hoje não está aqui mais conosco, mas que deixou histórias na entidade, e no qual essa cozinha, ela busca orientar os pacientes diabéticos a bons hábitos alimentares, a confeccionar os pratos, Ele mesmo pode produzir e confeccionar os pratos com adoçante, comidas típicas que ele pode comer e que não vai fazer mal e nem descompensar o seu diabetes, Isso é tudo gratuitamente, 1 vez por semana a gente reúne com os pacientes para proporcionar essa cozinha experimental DIET gratuitamente para ensiná-los. Nós temos exames capilares de glicemia capilar todos os dias na entidade, em período integral. Temos também técnicas que, no caso, sou eu, a orientadora em diabetes, estou lá no período integral também para orientar, educar os pacientes tanto nas formas de aplicação, armazenamento e monitoração das glicemias. E a gente tem um trabalho muito importante que é associado com os médicos de Catalão, tanto conveniados como SUS ou particulares. Todo paciente diagnosticado em Catalão ou região é encaminhado para a nossa instituição. Tanto que o nosso
trabalho é importante. Então, a parte científica o médico faz e a parte de educação é feita toda na entidade, né? Nós também temos uma reunião mensal que é de orientação e educação em diabetes, todo dia, 1º de cada mês. Por quê, Joana? Para nós não é importante só receber o paciente na entidade, ele ir lá consultar, pegar seu medicamento gratuito na farmácia popular ou na Secretaria de Saúde e ir embora para casa. A gente precisa resgatar o paciente, a gente precisa mostrar para ele que o diabetes também pode proporcionar qualidade de vida e que ele pode, associado com a entidade, levar uma vida tranquilamente saudável e com muito mais hábitos melhores para se viver ainda cada dia mais e muito melhor do que aquele que não é diabético. Rosângela, quantas pessoas hoje é cadastrado nessa instituição e dentro de um cadastro, quantas pessoas vocês fazem atendimento? Porque a gente sabe que em instituições existe um número de cadastros, né, que aquelas pessoas frequentam e nem sempre aqueles que são cadastrados se recebe o atendimento, por vários motivos. Na associação que você está à frente, né, Joana D'Arc, tem desenvolvido um belo trabalho, falando das atividades, quantas pessoas hoje existem nesse cadastro e quantas pessoas aproximadamente estão sendo atendidas? Karina, hoje nós temos em nosso quadro associativo 3.000 pacientes cadastrados, né? É claro que a gente tem muitos pacientes que são particulares, dentre eles também tem muitos outros que também são conveniados, né? Então a parte que não tem convênio, que são SUS, porque hoje a dimensão do endocrinologista é procurado e é escasso no mundo todo. Sim. Então a DISGO tem um privilégio muito grande, que é ter um endocrinologista 2 vezes por semana, onde a gente oferece 80 consultas gratuitamente mensal. Então, para nós, para uma cidade de 80 a 90 mil habitantes, que é Catalão, vamos dizer que é um privilégio muito grande. Sim. Então, hoje, a gente atende em todos os setores de atendimento, seja de nutricionista, endócrino, oftalmologia, exames particulares que nós custeamos, como ultrassons da tireoide, alguns exames de sangue que o SUS não cobre, que o paciente tem que fazer periodicamente, que a gente fornece também para os pacientes. A gente atende mais ou menos umas 500 pessoas. Ótimo, 500 pessoas, um número muito grande, sendo para Catalão, sim, né? E dentre eles o diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 e também o diabetes gestacional. Bom, Rosângela, você já falou da questão dos trabalhos que são desenvolvidos, inclusive mencionou uma nutricionista. Daqui a pouco, né, Karina, a gente conversa com essa nutricionista aqui também, dentro do universo da inclusão, a Analícia Morum. Daqui a pouco a gente fala com ela, para destacar também a questão da importância dos hábitos alimentares. Com relação à DISGO e destacando também a questão da diabetes, a gente pode falar, Rosângela, que é uma doença que tem aumentado a incidência? Sim, Joana, aumentado assustadoramente, né? Principalmente o diabetes tipo 2, né? Porque os fatores de risco, toda pessoa que tem após 30 anos de idade, quais são os fatores de risco para se desenvolver diabetes? Obesidade, vida sedentária, estresse emocional, hereditariedade, os colesteróis alterados, tudo isso após 30 anos de idade são fatores que são propícios a desenvolver diabetes. Então, como os hábitos alimentares de todos, a vida corrida de todo mundo é muito inadequada, isso contribui para que o paciente venha ficar diabético. E o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 ele não é hereditário, ele não é sedentário, ele não tem fatores de risco. O diabetes tipo 1 é uma parte científica que inexplicavelmente o pâncreas para de produzir insulina e a criança, jovem, adolescente que são magros tem essa disfunção, né? Então assim, a gente tem todos os dias na nossa entidade, a gente recebe 2, 3, 4 casos novos. Isso todos os dias. Rosângela, em relação à sobrevivência dessa instituição, como é que funciona esse procedimento? Como é que você se mantém? Bom, Karina, a gente tem uma contribuição mensal lá muito simplória, que é de R$5 por mês, só que a gente tem 3.000 pacientes cadastrados, onde, igual a gente falou, a gente citou anteriormente, que tem 3.000 pacientes, mas tem muito deles que só participa da entidade esporadicamente, uma vez ou outra está presente, sim, né? Ou para fazer um exame, ou para conseguir uma consulta mais rápido, ou quando está com uma complicação muito avançada, que precisa ser encaminhado para alguma unidade de tratamento, seja angiologista, cardiologista, nutricionista ou oftalmo, então eles nos procuram. Mas essas pessoas que a gente tem 500 pacientes lá cadastrados, a gente tem
a contribuição de cada um deles com R$5 por mês. É, assim, insignificante pelo que os benefícios que tem, mas em contrapartida é muito grande essa ajuda, porque ele ajuda a ajudar aquele que menos tem, aquele que mais precisa e necessita do tratamento, porque a gente tem muitos pacientes lá também que são conveniados, mas que contribuem para ajudar aquele que não tem, entendeu? A gente também tem uma ajuda do poder público, tá? A gente também fez projetos para o Estado, onde a gente recebeu uma verba de R$100 mil para ser gastos num determinado prazo, né? Tudo isso, esses exames, essas contribuições, essas consultas, a gente tem custeados com esses 100 mil, e a gente também tem uma ajuda da Prefeitura Municipal de Catalão, que ajuda a gente também mensalmente para contratar os funcionários que também lá exercem as suas funções, que são um quadro de funcionários de 8 funcionários, e que também geram despesas. Com certeza, né? Com certeza. Rosângela, com relação à sede da ADISGO em Catalão, é sede própria? Como é que está o espaço físico? Bom, Jana, hoje, graças a Deus, nós temos uma sede própria administrativa, onde são feitos todos os atendimentos diariamente, e também a gente tem o privilégio de ter uma sede social, que é um salão onde a gente faz as reuniões mensais de orientação e educação em diabetes, os cursos que a gente ministra para os nossos associados, principalmente de aplicação de insulina e monitoramento, e também os eventos que a ADISGO promove no decorrer do ano. Rosângela, em relação a 14 de novembro, é uma data que se comemora o Dia Mundial dos Diabéticos, é isso? Isso mesmo, Karina. Essa data, 14 de novembro, foi uma data escolhida para comemorar-se o Dia Mundial dos Diabetes no mundo inteiro, né? O tema deste ano é Educar para Prevenir, porque para todos nós, educadores e profissionais da área de saúde que estamos envolvidos com diabetes, o interessante para nós é educar ele e para que ele possa prevenir o diabetes futuro. Porque hoje uma das maiores causas do diabetes tem sido aqueles pré-diabéticos que procuram as unidades de saúde, faz uma ponta de dedo, tem uma glicemia de 100 a 125 e não procura recurso. Então a gente precisa, nesse 14 de novembro, convidar toda a população de Catalão e região para poder participar conosco. Nós estamos fazendo exames de glicemia capilar gratuitamente na nossa entidade, né? E para poder a gente captar e buscar esses que estão com risco de desenvolver diabetes futuro. Aqueles que estão, a gente vai proporcionar um atendimento melhor, um aprimoramento para que ele venha prevenir, porque o diabetes, quanto antes se descobre, melhor é para tratar e evitar as complicações crônicas futuras. O objetivo maior do 14 de novembro é envolver todos os poderes públicos, todas as causas, todos os profissionais, para poder a gente diminuir esse índice de diabetes que tem no mundo todo. Já no finalzinho desse primeiro bloco, Rosângela, eu gostaria que você destacasse a importância dessa participação desse projeto Universo da Inclusão. Bom, Jana, eu quero agradecer o convite seu e da Karina por estarmos a ADISGO sendo representada aqui em nível nacional e dizer para vocês o meu parabéns por projetos como esse, o Universo da Inclusão, que veio, acredito eu, para resgatar valores, para transmitir melhor qualidade de vida, atendimento, aprimoramento para toda a população que está nos assistindo. Agora a gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência com a participação da nutricionista Analícia Morum, a qual a gente vai falar sobre mudança de hábitos alimentares. Obrigada, Rosângela. Nós que agradecemos. Se cada ser é só e cada um com sua crença, tudo é raro na... Canal 17, uma nova imagem de Catalão. A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus. No segundo bloco, com a profissional Analícia Morum, ela que é especialista em clínica terapêutica nutricional psicodramatista, nutricionista da ADISGO e tem também o seu consultório particular. Vamos dar continuidade ao tema hoje sobre diabetes. Analícia, como é que funciona a prevenção desses grupos diabéticos? Olha, Karina, o trabalho de prevenção que nós fazemos é levar informação para os pacientes. Então, a gente busca sempre levar a informação, tratar esse paciente
ele sabendo, conhecendo a doença, o que causa e como a gente pode prevenir através da mudança dos hábitos, o uso dos medicamentos corretos, de forma correta. Então, lá na associação, nós temos todo esse aparato em forma dos profissionais que trabalham, dos funcionários também, que são todos envolvidos com a causa, né? Então, todos os nossos funcionários são diabéticos ou de alguma forma eles estão ligados à doença, seja por um filho, ou o marido, ou a esposa. Isso daí faz com que esse envolvimento seja maior ainda. E o trabalho de prevenção é através da informação. Com relação a essa mudança de hábitos que você menciona, Analícia, reforçar então um pouco a questão da mudança dos hábitos alimentares. O que realmente deve ser feito para haver realmente uma mudança de hábitos alimentares? A primeira coisa que nós fazemos quando recebemos o paciente já diagnosticado diabético é mostrar para ele o que é a doença. Quando ele conhece a doença, ele sabe o que ela vai causar no seu organismo, ele começa a se cuidar, levando a informação, o acompanhamento através da endocrinologista. Nós temos a doutora Amanda que dá todo esse apoio, eu como nutricionista, a nossa cozinha dietética, a loja de conveniência oferecendo matéria-prima para esse paciente fazer o seu alimento em casa, ir até a associação, conviver com outros pacientes. Nós levamos essas informações para ele e sugerimos e mostramos a importância dessa mudança de hábito. A mudança de hábito, ela está envolvida desde a alimentação correta, o fracionamento das refeições, a exclusão de alguns alimentos, seja do açúcar ou de algum outro nutriente, como por exemplo a gordura. Na maioria dos casos, esses pacientes têm alteração de colesteróis também, então é necessário fazer uma mudança de hábito. E mudança no estilo de vida como um todo, fazendo o uso da medicação de forma correta, a prática e o incentivo à prática de atividade física. Então, deixar o sedentarismo de lado, movimentar o corpo, não é? Então, às vezes esse paciente chega até nós com uma autoestima muito baixa, então nós trabalhamos isso também. Se for o caso, nós trabalhamos junto com a terapia, né, com o psicólogo, que é um profissional que nos apoia muito, o educador físico, o endocrinologista e a nutricionista. Existe, então, um trabalho multiprofissional realizado na DISGO. Isso. O nosso intuito é levar o máximo de conhecimento para o paciente, através dessa equipe multidisciplinar. Então, o trabalho não é só o medicamento, seja no consultório com o endocrinologista, ou da alimentação com a nutricionista, através da prescrição de uma dieta. Então, o que eu sempre gosto de ressaltar com os meus pacientes, seja o diabético ou não, é a reeducação alimentar, é a mudança de hábito. Não adianta o paciente chegar até o consultório, receber uma dieta já padronizada, né? Hoje a internet, a televisão, a mídia está muito forte com relação a isso. Então nós temos esse diferencial da reeducação alimentar, da mudança de hábito e a mudança de estilo de vida, gerando qualidade de vida para aquele paciente diabético. No sistema familiar, existe uma diferença? Você percebe que a mudança de hábitos ela é diferente quando está dentro da casa? Como é que é esse movimento? Existe uma assertividade em relação ao sistema familiar? Ele de fato tem essa disciplina? Ou somente no consultório, né, mostra aquela empolgação de entrar na disciplina de fato, de aderir ao tratamento realizado pelo profissional? Como é que funciona isso? Karina, essa empolgação do paciente, ela às vezes é um pouco deixada de lado, porque ele já chega com aquela autoestima muito baixa no consultório. Quando ele aceita o diagnóstico, uma vez que ele aceita o diagnóstico, tem o conhecimento sobre a doença, essa autoestima começa a ser melhorada e o envolvimento da família é fundamental. Toda a família tem que ficar envolvida nessa causa, que é a qualidade de vida do diabético, do paciente. Seja criança, o adulto, o idoso, em qualquer faixa etária, o envolvimento da família é fundamental. Por quê? Tudo que hoje nós vamos fazer, nós temos os alimentos envolvidos. Você vai receber alguém na sua casa, você recebe com uma mesa de lanche. Você é recebido, você recebe com uma mesa de lanche. Então, tem a parte social também, que o paciente ele não vai deixar de passear, de sair para comer fora, né? Não vai ter essa exclusão do paciente, sim, como o próprio nome do programa diz, né? Nós estamos tentando incluir esse paciente e mostrar para ele que apesar da doença não ter cura, é uma doença crônica
que também pode ter qualidade de vida com o controle da patologia e o envolvimento da família. Quando nós temos o envolvimento de todo mundo, seja de quem prepara o alimento, de quem adquire os alimentos, com certeza o controle é muito mais fácil e bem melhor. Então, a importância do sistema familiar no movimento da diabetes, né? Como isso é importante, mais uma vez, para a estima do ser humano, independente do público da doença que é tratada. Bom, Analícia, com relação à diabetes, ela comete também crianças? Sim, hoje, cada vez mais cedo, nós temos o diagnóstico dessa doença nas crianças, tá? Há muitos anos, nós tínhamos esse diagnóstico só na idade mais avançada, na terceira idade, as pessoas mais velhas, né, com hábitos de vida sedentário, alimentação errada. Hoje nós também temos o diabético do tipo 1, que são as crianças, os adolescentes. Vale ressaltar que o estilo de vida da família também vai induzir essa criança a ter um hábito de vida errado. Não é? Então, se o pai não pratica atividade física, como que eu quero que o meu filho pratique atividade física? Se eu tenho uma alta ingestão de gordura, uma alta ingestão de refrigerante, de doce, eu não tenho uma vida saudável, como que eu vou passar isso para o meu filho? Então, tudo começa na família. Não é? E a criança também diagnosticada, ainda melhor e mais fácil o tratamento quando envolvida a família. Eu sempre gosto de tratar esses pacientes sempre com aquela pessoa que é responsável pelo preparo do alimento. No caso da criança, a mãe ou a babá, a cuidadora, no caso do idoso. Então é sempre importante envolver todos eles e passar para a criança que esse cuidado ela vai ter para o resto da vida dela. Uma vez diagnosticada, como eu não tenho cura da doença, eu tenho que ter esse cuidado durante toda a minha vida. Não é? E quanto mais cedo eu tiver esse cuidado, melhor vai ser o controle da doença. Nessa linha de raciocínio, então, a gente pode falar que mudar hábitos na criança é mais fácil? Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu adoro trabalhar com crianças, né? Quando nós temos a participação da família, a adesão dos pais, do cuidador, é muito gratificante trabalhar com a criança, porque a criança é muito espontânea, não é? Então, às vezes o pacientinho chega lá no consultório e fala: tia, a mamãe comprou o refrigerante, a mamãe comprou o doce. Não é? Então, assim, a questão da espontaneidade que envolve no tratamento é muito gratificante. E esse paciente, ele te dá um retorno também, quando ele entende o porquê de se cuidar. Então, por isso que a gente não trabalha só a questão dieta, regime, porque dieta e regime tem dia para começar e dia para acabar. Já na reeducação alimentar, nessa mudança de hábito, ela vai levar isso para a vida toda e ele vai incorporar hábitos que são saudáveis no seu dia. Então, isso é de extrema importância, não é? Eu trabalhar com a criança. Eu considero que, não que com o adulto seja mais difícil, mas a questão da espontaneidade envolvida no tratamento facilita muito. Como é que funciona em relação à taxa de mortalidade? Como é que você tem percebido isso hoje? Existem muitos casos de morte hoje, não tratado? Como é que está isso? Karina, nós temos um índice que ele saiu há pouco tempo, inclusive quando nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes, e é assustador, porque o diabetes hoje ele mata mais do que acidentes, não é, de carro. Então isso daí mata mais e a diabetes mata mais do que a AIDS. Isso para nós é assustador, não é? Porque é uma doença que a gente pode prevenir, que nós podemos, uma vez diagnosticado, ter cuidado e prevenir também as consequências dessa doença. Sim. Uma vez que a pessoa não cuida, e esse resultado dessa pesquisa é um sinal de que as pessoas não estão se cuidando. E nós temos pessoas, às vezes, que têm o índice alterado, não dão importância, não se cuidam, e depois de 6 meses, 1 ano, retornam ao consultório com o diagnóstico já fechado e, às vezes, já colhendo frutos que não são tão bons em decorrência da falta de cuidado. Estamos conversando com a Analícia Morum, nutricionista. Com relação a esse seu trabalho com a DISGO, como é que ele é desenvolvido? O trabalho é feito dentro da associação, nós temos atendimentos toda semana, uma vez por semana,
são atendidos os pacientes, onde eu faço o acompanhamento desse paciente. Então ele vem, nós fazemos a consulta inicial, onde eu faço toda uma anamnese desse paciente, conheço os hábitos alimentares, sempre focando na reeducação e no controle da diabetes, que é de extrema importância. E a partir do momento que nós conseguimos trabalhar juntos, essa equipe multidisciplinar que nós falamos lá no começo, o sucesso é garantido. Então a gente tem o controle melhor da alimentação, temos o controle melhor dos índices glicêmicos e às vezes com o respaldo da endocrinologista, nós temos redução de uso de medicamentos, de doses de insulina, não é? Então, cada uma trabalhando na sua área, a questão da ansiedade, o incentivo da atividade física também, a gente consegue ter um acompanhamento desse paciente ao longo aí de muito tempo. Então, a princípio ele vai a cada 15 dias no consultório, depois com o sucesso e adesão do tratamento ele passa aí a uma vez por mês, a cada 2 meses e levando sempre a inclusão dos hábitos saudáveis e a independência do paciente também, né? Porque ele começa a se monitorar e a ter essa informação e ter esse cuidado, sempre buscando a qualidade de vida. Annalise, dá para perceber que você fala com muito amor em relação à sua profissão, muita vibração no que se retrata ao diabético. O que hoje a Disgo representa para você na sua vida profissional? O que você tem aprendido com essa história, com essa associação hoje, referência no estado, até mesmo no Brasil? Olha, é com muito amor mesmo que eu falo sobre a associação, porque eu ainda estava na faculdade há 10 anos atrás. Sim. E há mais de 10 anos, eu tenho 10 anos de formada de experiência com diabético. Então, é até um fato que me emociona muito. Trabalho com, primeiro que eu amo o que eu faço, e trabalhar com diabético é muito gratificante, né? O retorno, desde a criança, o adolescente, o adulto, o idoso. Então, quando a gente faz com amor, eu acho que passa isso para o paciente, com certeza ele responde de uma forma positiva ao tratamento, e a associação representa muita coisa. Eu entrei como voluntária na associação há vários anos, então eu sempre comento com aquelas pessoas que convivem comigo. Quando você trabalha dentro de uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de levar sempre o bem e qualidade de vida para as pessoas, a gente mais recebe do que dá. Né? Então, como profissional, a gente passa muita informação, a importância desse cuidado do paciente, né? da alimentação, do uso da medicação. Então, acho que é amor, né? Amor ao que a gente faz e o envolvimento de causa com os diabéticos. Ótimo. Já mencionado no primeiro bloco, com a participação da Rosângela, a questão da data 14 de novembro, que é um dia de informações, um dia de combate à doença diabetes. Annalise, mas além desse dia 14, outros trabalhos são realizados no dia a dia? Há esses exames disponíveis à comunidade? Sim, Joana, independente do dia 14 de novembro, onde é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, todos os dias são feitos os exames para o paciente, para o associado e também para a população em geral. Então, aquela pessoa que tem interesse em aferir a sua glicemia, seja de jejum ou pós-prandial, ela pode ir até a associação, até a nossa sede administrativa, onde ela paga uma taxa simbólica para efetuar esse exame. Certo? E receber todas as informações sobre a doença também. Na associação, além dos exames, nós oferecemos o trabalho do atendimento para os associados da endocrinologista, a nutricionista, nós temos a podóloga, o oftalmologista, uma equipe multidisciplinar toda envolvida na causa. Certo? Nós temos a nossa cozinha dietética, onde o paciente vai e aprende a preparar os seus próprios alimentos. Nós temos a nossa loja de conveniência, onde nós temos todo o tipo de matéria-prima, desde o adoçante, o doce dietético, uma pré-mistura para um bolo. Nós temos a encomenda também, se você não quiser fazer na sua casa. Nós temos toda segunda, quarta e sexta a nossa responsável pela cozinha, onde ela prepara todas aquelas coisas
deliciosas, dietéticas e que podem ser consumidas com segurança pelos diabéticos. Então, são vários serviços que nós oferecemos, não só para o associado, mas também para a população da cidade. E hoje é muito interessante, porque nós não atingimos só o município de Catalão. Nós temos todas as outras cidades em volta também. Nós temos pacientes de outras cidades como Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Campo Alegre, Cumaria, Anhanguera. Então, várias outras cidades que a gente consegue levar essa informação e esse cuidado. Então, nós temos vários itens lá dentro da nossa loja de conveniência com preços bem simbólicos, né? Até porque o nosso objetivo na loja de conveniência não é lucro, mas sim oferecer a maior variedade de produtos dietéticos para a população do modo geral. Ótimo trabalho, Analísia. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, esse programa que hoje você foi convidada a estar aqui conosco, né, Joana Dark? Isso. Como que isso contribui? O que contribui, de fato, hoje o projeto Universo da Inclusão para você e até mesmo para a Disgo? A princípio, eu queria, né, agradecer a oportunidade, Karina e Joana, sempre com muito carinho falar sobre a Disgo, sobre qualidade de vida, né? E o projeto vocês estão de parabéns, eu acho que é uma iniciativa muito importante, não só para o município, mas para todo mundo que recebe mais uma fonte de informação através do nosso conhecimento que a gente repassa para toda a população, porque às vezes o indivíduo está em casa, o telespectador está em casa e não sabe por onde começar, por onde diagnosticar e por onde buscar o cuidado. Então, é muito importante para a divulgação da doença e dos cuidados que podem ser feitos para aquela pessoa que não é diabética, mas quer prevenir o diabetes, não é? E para aquela pessoa já diagnosticada que não buscou cuidado ou para aquela que deseja buscar cuidado. Então, é muito importante esse universo da inclusão para a gente levar mais informação para toda a população e buscando sempre a qualidade de vida. Obrigada, Analícia. E na tela os contatos da Disgo, para você que deseja mais informações, para você que deseja conhecer um pouco mais desse trabalho que é desenvolvido aqui em Catalão e no Sudeste goiano de uma forma geral. E por aqui eu encerro a minha participação em mais um programa Universo da Inclusão. Agradeço a você, telespectador, por estar mais uma vez nos acompanhando, a você que representa a Disgo aqui hoje, Joana Dark, que é a minha parceira de trabalho, e todas as pessoas que de fato acompanham esse programa. E você pode entrar em contato conosco, nossos contatos na tela, para sugerir temas, para compartilhar aqui no nosso programa. O Universo da Inclusão é seu, é nosso. Mais uma vez agradecemos a proteção do alto, que é o sobrenatural que nos acompanha a todo momento ao projeto Universo da Inclusão. Foi pra diferenciar que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno?